pessoal! Tudo bem? Sou Tassiana Drummond e nesta videoaula continuaremos a apresentação das posições mandibulares para vocês. O tema de hoje é relação de oclusão cêntrica, também conhecida por ROC. Então, o que vem a ser a relação de oclusão cêntrica? É a posição intermaxilar onde ocorre o maior número de contatos dentários com os côndilos na posição mais antero-superior, apoiados nas vertentes posteriores das eminências articulares e com os discos adequadamente interpostos. Diante deste conceito, qual a conclusão que podemos chegar? Podemos concluir que, para a ocorrência da relação de oclusão cêntrica, precisamos da coincidência das posições de relação cêntrica mais máxima intercuspidação habitual. Se manipularmos o nosso paciente em relação cêntrica e os côndilos atingirem a posição mais antero-superior, apoiados na parede posterior da eminência articular, e ao mesmo tempo nós conseguirmos a máxima intercuspidação entre os dentes superiores e inferiores, nós vamos ter a posição mandibular de relação de oclusão cêntrica. Embora seja difícil quantificar o quanto nós temos de incidência de relação de oclusão cêntrica na população, é importante considerar que a maioria dos pacientes apresentam diferenças entre as posições mandibulares de relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. Porém, alguns autores relatam que apenas 2% da população apresentam relação de oclusão cêntrica, ou seja, apresentam a coincidência das posições de relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Porém, alguns autores relatam que essa incidência seria em torno de 10% da população. Isso não vem ao caso. O que é importante? O importante é você saber verificar se o seu paciente está ou não em relação de oclusão cêntrica. Então, como verificar se esse paciente está ou não em relação de oclusão cêntrica? Fazendo a correta manipulação mandibular desse paciente, levando essa mandíbula em RC e verificando se, ao manipular essa mandíbula, ocorre a máxima intercuspidação habitual entre os dentes. E como deve ser feita essa manipulação? Pode ser feita tanto pela técnica frontal quanto pela técnica bilateral. Neste vídeo, vou apresentar para vocês como verificar se o seu paciente apresenta relação de oclusão cêntrica. Inicialmente, vamos manipular a mandíbula usando a técnica frontal. Apoiamos o polegar direito na região cervical dos incisivos inferiores ou no mento, puxando o lábio para visualizar os dentes inferiores, enquanto o indicador e os outros 3 dedos da mão direita firmam na parte inferior do mesmo. Com leve pressão e movimentos oscilatórios, manipulamos delicadamente a mandíbula para a relação cêntrica, até que haja contato entre os dentes. Observamos que, quando os côndilos atingem a posição de relação cêntrica, ou seja, a posição mais antero-superior em relação à parede posterior da eminência articular, ocorre a máxima intercuspidação entre os dentes. E, quando nós soltamos a mandíbula,
não ocorre o deslizamento da mandíbula, pois ela tem a coincidência das duas posições, relação cêntrica mais a máxima intercuspidação habitual. Já neste outro vídeo, podemos observar a posição mandibular de relação de oclusão cêntrica, com o paciente sem a manipulação. Então, eu já sei que meu paciente tem relação de oclusão cêntrica e vejo que ele, ao ocluir em máxima intercuspidação habitual, os côndilos estão posicionados em relação cêntrica, ou seja, na posição mais anterior-superior em relação à parede posterior da eminência, ocorrendo então a coincidência das posições de relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. Entretanto, observamos que, em relação de oclusão cêntrica, não ocorrem contatos prematuros, pois, quando manipulamos a mandíbula em relação cêntrica, os dentes superiores e inferiores alcançam o maior número de contatos dentários. Então, na relação de oclusão cêntrica, nós temos ausência de contatos prematuros. Por quê? Temos os dentes em máxima intercuspidação habitual entre si e os côndilos em relação cêntrica, posicionados na posição mais anterior-superior em relação à parede posterior da eminência. Então, isto é a ROC. Em que momento devemos ajustar a oclusão do nosso paciente para que haja a coincidência da relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual, atingindo assim a relação de oclusão cêntrica? Nós devemos ajustar quando o nosso paciente apresentar diferenças significantes entre as duas posições, a de relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. E esta diferença desencadear desequilíbrio do sistema estomatognático e consequências danosas a este sistema, principalmente aos dentes e periodonto. Essas patologias que podem ocorrer estão relacionadas à oclusão e podem gerar mobilidade dentária, desgaste dental e lesões cervicais de origem não cariosa. Nestes casos, será necessário o ajuste oclusal, visando promover o equilíbrio oclusal e mandibular do paciente. E então, como obter a relação de oclusão cêntrica nestes casos? Realizando o ajuste oclusal por desgaste ou por acréscimo, substituindo restaurações. Podemos também conseguir através de substituição de próteses dentárias ou por tratamentos ortodônticos, simples ou associados a cirurgias ortognáticas. Todos esses procedimentos, realizados de maneira individual ou em conjunto, podem promover um equilíbrio oclusal e mandibular, atingindo assim uma relação de oclusão cêntrica. Espero que com estes conceitos vocês podem ter compreendido a posição de relação de oclusão cêntrica. Deixo para vocês uma bibliografia na qual vocês podem aprofundar os estudos no assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos canais. Agradeço a atenção e me coloco à disposição. Beijo para vocês e tchau, tchau.